Olá, internauta, você que nos acompanha toda semana aqui no DG ABC TV, no nosso programa Opinião. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente reúne autoridades, onde a gente fala do cenário político, onde você pode conhecer um pouco mais do que as autoridades do Legislativo, do Executivo estão fazendo para melhorar o nosso dia a dia, enfim, as ações políticas. Você pode conhecer um pouco mais desse cenário, do que fazem essas personalidades das cidades daqui do Grande ABC. Hoje vamos falar de política de Mauá, uma cidade que tem uma efervescência muito grande, onde a população participa muito ativamente, que tem uma disputa, sempre uma disputa muito acalorada, né? Nessa última eleição não foi diferente, com PMDB e PT brigando pelo comando do Paço. Hoje vamos falar com um vereador que conquistou mais um mandato, muito experiente, tem autoridade para falar aí sobre política, falar do cenário político de Mauá. Então a gente está recebendo com muito prazer hoje em nossos estúdios o vereador Edgar Greco, do PMDB. Vereador que está em seu 6º mandato, vai contar um pouco da sua história, um pouco dos seus projetos, o que ele pensa desse novo mandato, como o PMDB se posiciona no Legislativo, enfim, conversar bastante sobre o cenário político de Mauá. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Edgar Greco, um político tradicional, de uma família tradicional, de políticos, de lideranças do Grande ABC, um experiente político, que tem muito a contar aí pra gente. Vereador, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Serginho, mais uma vez aqui. Vejo como um veículo importante para os internautas, né, que hoje a onda é essa e as informações estão chegando com mais rapidez. E venho aqui para demonstrar aqui para você hoje a minha sensibilidade política, o que eu acho importante a gente defender na cidade. Sair da mesmice de você só defender as coisas pequenas da cidade e começar a discutir, a repensar a cidade num projeto que eu apresentei, que espero aproveitar aqui o seu programa, que é a erradicação da pobreza da cidade. É uma matéria feita pelas 7 cidades, pelo Jornal Diário do Grande ABC. A jornalista Natália, ela colocou com muita propriedade a situação no ABC. Então eu quero hoje fazer até desse movimento e dessa matéria feita pelo Diário, um movimento de luta em defesa efetivamente da erradicação da pobreza. Não só a Bolsa Família, mas começar a discutir na cidade um programa efetivo para 67.221 pessoas na cidade que vivem em condições de miséria. Essa talvez seja o grande desafio da classe política, né, das autoridades de cada cidade. Conseguir fazer com que a população, de fato, ultrapasse, consiga avançar aí, sair dessa linha da pobreza, consiga se desenvolver, consiga, enfim, crescer aí com sua família, com dignidade, né? Então, esse talvez seja a grande tarefa aí da classe política, fazer com que o povo possa não só pescar, né, vereador, mas não só ganhar o peixe, mas principalmente aprender a pescar, né, vereador? Eu vejo assim a situação dos municípios, mas falo da minha cidade. Mauá, ela é a 11ª maior cidade do estado de São Paulo. Em compensação, é a 10ª mais pobre, né, do orçamento per capita. Nós ficamos atrás na região, só Rio Grande da Serra. Então nós precisamos de discutir uma política efetiva para combater essa situação. Você tem um polo petroquímico, né? Eu tenho um dado aqui que isso me motiva até mais, porque nós temos as indústrias capitalistas da cidade que geram uma riqueza para a cidade. Em 2005 foi na ordem de 4 bilhões e 900 mil
reais que gerou de riqueza na cidade. Em compensação, 50% do trabalhador da cidade ganha de 1 a 3 salários mínimos. Então, por isso que eu quero apresentar esse projeto na Câmara. Quinta-feira eu tenho uma audiência com o prefeito para discutir um programa efetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão mauaense. Uhum. Agora, queria que o senhor explicasse um pouco mais o que diz o seu programa. Quer dizer, ele não se confunde um pouco com as ações hoje já praticadas pelo Executivo? Não. O programa da Bolsa Família, ele foi absorvido pelo governo Lula em 2000, se não me engano, 2002, e ali gerou só essa redistribuição da riqueza. O que foi importante... 2003, né? 2003. Foi quando ele assumiu... O que foi importante para o nosso país. Em Mauá nós temos 12 mil famílias que recebem o benefício da Bolsa Família. A contrapartida é você colocar as crianças para estudar. Então tem que ter uma frequência de até 85%. Mas você pega a cidade de Mauá, mesmo com esse investimento, né, do Bolsa Família, nós temos 2.500 crianças sem creche. Nós não temos a infraestrutura. Você tem situações de submoradia. Então, esse debate, né, e esse projeto é para fomentar com a sociedade, com as empresas, para você pegar do orçamento do município de 0 até 3% para a gente investir realmente na qualificação, melhorar a qualidade de vida, criar um ambiente na cidade, né, propositivo, um ambiente onde a meta é você melhorar a qualidade de vida e aqui quando o diário aponta essas 67 mil famílias, fala que na sua maioria é jovens. E eu, no programa passado, eu deixei, Mauá tem 120 mil jovens, só 80% fez ou está fazendo o ensino fundamental, 20% o ensino médio e 3% faculdade. Como você fala, né, numa cidade onde tem um potencial industrial forte, né, e a compensação, hoje a riqueza ela vai para Brasília, e isso é diluído para todos os municípios. Nós temos toda uma carga ali, todo um potencial melhor industrial, e essa redistribuição não acontece na cidade. Então, sair da mesmice na minha ótica e na minha visão de vida é você começar a fazer um trabalho efetivo. Todos os prefeitos têm 1 ou 2 programas social, né? Mas isso não atinge toda a demanda. Tanto é que eu volto a dizer, Mauá tem 2.500 crianças sem creche. Você tem uma juventude na cidade, né, por volta de 100 mil jovens, sem motivação nenhuma para poder dar oportunidade para ele ou criar um ambiente a ele para que ele realmente ele passe a ter uma consciência mais, que a importância que é ele ter um curso de qualificação ou uma faculdade. E esse projeto une essas questões, esses programas? Explica um pouco mais para a gente. Todos os programas, né? Eu vou até hoje, vim aqui até para te entregar esse programa. São várias ações que acontecem, que é importante. Que a erradicação, você tem todo um aparato, programas, falta de vagas de creche, problema da moradia na cidade, programas para diminuir aqui a diminuição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, propiciar políticas públicas, né, para esse projeto. Então, aqui tem são vários artigos aqui da lei, e depois, se você puder fazer uma análise claro. E convocar e convidar o Diário do Grande ABC, que despertou isso na cidade, né, que despertou isso através da informação, convidar o Diário do Grande ABC a ser o grande parceiro deste projeto. Fazer com que a sociedade, através da imprensa, né, através de vocês, que a sociedade comece a pensar realmente nessas 67 mil famílias. Então, na análise do senhor, obrigado, vamos analisar sim, e certamente ações como essa são importantes aí para
para tentar de fato melhorar a qualidade de vida, poder dar um pouco de dignidade para muita gente em Mauá, no Grande ABC. Agora, recursos na sua opinião? Há recursos para fazer essas ações? O que eu motivei nessa lei? De zero, a Bolsa Família fala em até 3%, certo? Eu também coloquei de 0 a 3%, você pegar todas as secretarias, envolver todas as secretarias, né, que existem no município, e também chamar a indústria, todos os segmentos para participar, né? Fazer parceria com o governo do estado, com a União, apesar que nós temos a Bolsa Família aqui, né, que é um programa do governo federal, mas você fazer esse programa em parceria com o governo federal, o governo estadual, as empresas da nossa cidade e todas as secretarias vão ser envolvidas nesse projeto. O senhor acha que o executivo, o prefeito Donizete Braga, o senhor já tem um indicativo do que se ele pode aprovar, se ele pode caminhar aí com esse projeto? Como é que o senhor vê isso? E a própria bancada do PT, o senhor tem conversado com eles? Eu vejo uma situação assim. Aliás, eu tenho uma posição que eu quero conversar com o prefeito. As emendas dos deputados federal e estadual, se você observar, o deputado conseguiu R$600 mil para Mauá, R$500 mil pavimentação, R$100 mil a educação. Nós precisamos de sensibilizar os deputados e a mentalidade do prefeito também para mudar essa curva, né? Você tem o PAC, que são mais de R$50 milhões, que fala em mobilidade urbana e também fala no asfalto. As pessoas pensam no desenvolvimento da cidade com obras, sabe, obras que eu reputo até como política mesmo. Na medida em que você faz um recapeamento numa rua, o cidadão enxerga isso como uma grande obra e isso fica marcado como um projeto macro do prefeito. Então, a minha ideia, o que eu vou defender e pedir para o prefeito, para ele também mudar essa visão desenvolvimentista. Temos um potencial industrial, que é o Sertãozinho, que é o polo petroquímico, né? A Braskem, ela comprou 4 empresas no polo petroquímico e hoje, historicamente, ela é a 5ª maior do mundo no ramo petroquímico. E está na nossa cidade. Aí você vai para a periferia, você vê uma cidade sem esgotos, sem creches, sem infraestrutura. E isso daí, você acaba até não fazendo o dever de casa. Então eu quero sensibilizar o prefeito nesse projeto, que eu acho que é importante para o desenvolvimento da cidade. Fazer as duas coisas crescerem na cidade. O prefeito está em Brasília, tem demonstrado otimismo na renegociação da dívida. Isso é uma situação assim ruim para a nossa cidade, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Se ele conseguir liberar essa verba, é um montante significativo. E se ele destinar parte desses recursos, né, para esse programa, nós vamos ter um crescimento aí da população e a satisfação, né, dos políticos de ver que a cidade está crescendo em 2 vertentes. Ou seja, depende muito de vontade política também para ações como essa, ações sociais, saírem do papel, né, vereador? Verdade. Serginho, até para você me situar um pouco melhor. O meu primeiro projeto aprovado pelo prefeito, que foi o projeto número 1, é o desarmamento infantil. É uma semana em abril, foi criada uma comissão por parte do prefeito. Esse programa será conduzido pela primeira-dama da cidade, que é você criar ações, passeata, né? São carreata da paz, caminhada da paz até a Gruta Santa Luzia, apresentações artísticas e dentro da escola, criar um ambiente para que essa criança ela comece a pensar, né? Esse dado que eu já falei no programa passado, que criança de 0 a 6 anos, se você der educação, alimentação e o amor dos pais,
essa criança tem mais facilidade de se alfabetizar. Então, esses programas que eu tenho apresentado na cidade é mais para mudar realmente o comportamento dos políticos da cidade e começar a discutir ações que vá realmente, sabe, no eixo da situação que tem hoje na cidade. Uhum. Então, Agora, como é que vai ser? Projeto que eu estou te entregando, que esse foi aprovado. Maravilha. Vai arrecadar também as armas de brinquedo? Quer dizer, como é que vai ser o isso? objetivo é isso também. Né? Com certeza, para poder tirar das mãos das crianças, entender que É a base. Se você investir no começo, né, você tem condições de tirar. Não adianta eu discutir aqui só o problema da criminalidade na minha cidade. Se não criar ações para fazer o despertar da consciência dessas crianças, desses jovens, nós vamos continuar vendo essa juventude aí, ao invés de estar numa escola, está com uma arma aqui na cinta, né? É verdade. E é nessa idade mesmo que a gente tem que investir, começar a investir, começar a conscientizar, né? Poder fazer um trabalho. Então, eu acho que eu penso, né? Eu tenho convicção de que esses programas é que vão realmente criar uma situação na cidade de mudar o comportamento, né? Principalmente dos políticos. E envolver os empresários da cidade também, né? Essas distorções sociais que nós precisamos de mudar. Você tem um polo petroquímico, em 2005 gerou 4 bilhões e 900 milhões de reais no município e nós temos uma cidade com uma renda per capita de R$ 967, que é investido em educação, saúde, transportes. Quer dizer, você não vê um crescimento e você não vê políticas para potencializar e melhorar efetivamente o cidadão da cidade. Então, onde é que está o erro aí, vereador, na sua opinião? É falta de política mesmo. Você cria uma situação, eu tenho sido até repetitivo, Serginho, você cria um programa, uma ação na cidade. Você não discute a situação macro da cidade. Eu acho que o grande erro é isso. E a cultura dos prefeitos. Pode fazer uma análise, vocês têm essa liberdade também e o conhecimento, né? Vocês vivem dentro da prefeitura, você pode ver que falta política, falta discutir o problema da situação. Tem um outro projeto, vou aproveitar aqui, não sei do meu tempo, que eu havia falado no programa passado, que é a qualificação e a inclusão do trabalhador deficiente na nossa cidade. Isso é importante, né? Esse eu entreguei para o secretário da Casa Civil, o Edson Aparecido, há 15 dias atrás. Ele vai fazer uma análise que é a qualificação de 1.000 trabalhadores com pessoas com deficiência para colocar no mercado de trabalho na cidade de Mauá, com noções básicas de inglês e espanhol. Seria um programa estadual? É um programa em parceria com o Estado. Prefeitura, Estado e as empresas também. Hoje não dá para fazer nada que não se envolva essa inclusão, né, vereador? Então, quando eu discuto, eu poderia estar falando de um segmento, as pessoas com deficiência visual. Mas aqui essa lei, ela discute as pessoas com deficiência como um todo, a inclusão. Importante, né? E de certa forma acaba também ajudando nesse trabalho da pessoa que tem algum tipo de necessidade especial e que também acaba ajudando a desenvolver, né, vereador? Quando você inclui no trabalho, quando demonstra que ela pode estar inserido na sociedade, né? E deve estar inserido, né? Tem um dado, pelo menos eu não fui a fundo, mas dizem que alguns empresários, para cumprir o caráter da lei de inclusão, eles acabam pagando para a pessoa com deficiência ficar em casa. Ele não está cumprindo o dever. E outros empresários alegam que eles não os contratam porque eles não têm qualificação profissional. Nós estamos discutindo um projeto macro para as pessoas com deficiência na cidade. Esse é o objetivo, são as bandeiras que eu tenho defendido. Interessante, vereador.
Eu pergunto para o senhor, essa legislatura que começou em janeiro, políticos experientes, além do senhor, a gente tem a volta do Ademir Jacomuzzi, Chiquinho do Zaira, também seu colega de legislativo. Eu só acho que essa atual legislatura, o fato de ser mais experiente, isso é positivo? Com certeza. São dois pesos, né? Os vereadores de primeiro mandato, que vêm com uma expectativa e está aos poucos conhecendo o poder legislativo. Qual é a função do poder legislativo? E você tem os vereadores experientes que vão, pelo menos, dar um norte. E é isso que eu defendo na Câmara, Sérgio, é você não discutir mais o problema dos buracos da cidade. Até o prefeito, na última fala dele, foi que a gente acaba fazendo várias indicações para pedir para tapar buraco, e isso é responsabilidade do prefeito. É verdade. Ele trouxe para ele. Agora nós temos que começar a debater coisas que eu reputo, na minha opinião como vereador, são esses projetos que eu apresentei, né? No mandato passado eu apresentei um projeto do meio ambiente. Eu já disse aqui no seu programa que eu sou do Greenpeace, cada carro vendido na cidade, uma árvore plantada, para começar a discutir uma legislação ambiental na cidade. Então, é um psicólogo em cada escola, nas creches da cidade, que eu acho importante, o plano de metas. Mas eu vou focar esse projeto. Essas 67 mil cidadãos, pode ter certeza que eu vou brigar muito para sensibilizar o prefeito para ele criar um programa. Se ele quiser usar o expediente que o vereador não pode apresentar, mas que ele demonstre para nós esse lado solidário, né, e essa visão social que eu acho que ele tem que ter, né, gostaria que ele tivesse. Nós estamos aqui, o PMDB, nós temos um trabalho aí de dar, são 100 dias para ver qual é o comportamento e quais são as ideias dele, né? E esse é um projeto que eu gostaria que ele se sensibilizasse e colocasse em prática na nossa cidade. Por falar em relação com o executivo, pergunto para o senhor, como é que o PMDB se coloca nessa legislatura, já que o PMDB foi adversário na disputa municipal com a deputada Vanessa Damo? Como é que agora os vereadores se colocam? São oposição, são situação, quer dizer, qual é o papel do PMDB no Legislativo? Nós somos até mal entendidos, porque nós usamos um termo que é independência. Essa independência é para dar a liberdade para a bancada de fazer essa análise conjuntural da cidade, de conhecer o comportamento do prefeito, né, em 100 dias, e não perder o senso crítico e usar o exercício da fiscalização. Tem pessoas que querem que a gente já saia, sabe, batendo, execrando. Não é natural o PMDB ser oposição? Porque o eleitor do PMDB nessa eleição não é um eleitor que não estava satisfeito com o trabalho do PT, na opinião do senhor? Perfeito. E nós continuamos. Nós continuamos fazendo essa avaliação. Agora, Sérgio, 6 mandatos de vereador. Eu não vejo sentido eu sair agora. Você vai contestar o quê? O Donizete teve 2 vezes na Câmara. Convidou para uma reunião para falar sobre a dívida da cidade, as ações que ele tá fazendo. Mas nós não estamos deixando de fiscalizar. Eu fiz uma crítica pontual como vereador e sobre o transporte coletivo da cidade. Eu, né, enquanto vereador do PMDB, eu votei contra um projeto que Oswaldo Dias mandou no final do mandato dele. Então nós estamos tomando algumas ações, a gente toma, se eu tiver que chegar na tribuna e perceber alguma ação que o prefeito está fazendo que não coaduna com aquilo que foi proposto pelo programa de governo do Donizete, eu vou contestar. Então nós demos 100 dias
Em abril nós vamos tomar uma posição de saber. Agora, ser oposição por oposição, desculpa, nos meus 60 anos, até pela situação política da cidade, nós precisamos de ter muito critério. Agora, não sair batendo por bater, isso não é meu perfil. Mas isso não pode representar um custo para o PMDB na próxima eleição municipal? Eu acho que não. Opinião? Eu acho que nós precisamos de mudar o comportamento dos políticos. O PMDB tem que ter presença, o PMDB tem que ter postura e o PMDB tem que ter projetos. E nós apresentamos esses projetos que eu acho que é importante discutir na cidade. Você fazendo uma oposição radical, eu não teria a liberdade de chegar perto do prefeito e discutir a importância desses projetos. Uhum. Mesmo eu tendo essa relação, né, de independência, como nós falamos na bancada do PMDB, nós não vamos perder o nosso senso crítico. Isso daí eu acho que o ser humano não pode perder. Então, criar uma situação só de oposição, nós temos que ter, sim, um diretório forte. Nós temos que ir nos bairros, nós temos que montar núcleos de base, nós precisamos de chamar, né, a sociedade, fazer um programa de filiação. O próprio Diário fez um levantamento aí nas cidades e coloca um crescimento das filiações, que muitas delas são meramente filiação. Uhum. Então nós temos discutido de fazer esse trabalho direcionado em fortalecer o PMDB. Eu não vejo o crescimento do partido só nessa ótica de que nós temos que ser oposição por oposição. Foram 100 dias e em abril nós vamos tomar uma posição do nosso caminho. Como é que fica então a relação da bancada com a deputada Vanessa Damo, que Ótimo. foi adversária do deputado Donizete Braga na eleição? Como é que fica? Não vejo nada, não vejo... Já que ela se mostrou, até publicamente se mostrou contrária a esse posicionamento da bancada. Ela entende que a bancada tem que ser oposição. Perfeito. Né? Quer dizer, como é que fica nisso ela que deve ir para a reeleição? E é um nome forte já para a próxima eleição municipal. Quer dizer, como é que fica esse relacionamento da bancada com a deputada? Continua sem estremecimento nenhum, uma relação cordial, deixou o gabinete dela à disposição para nós, fizemos o convite para ela ir na Câmara também, defender os projetos, e sempre que chamaram ela colocou assim o gabinete dela à disposição. Você não teve atrito essa questão? Não vejo uma coisa assim que pudesse, sabe, criar uma polêmica na cidade. É uma postura que ela tem, porque ela foi candidata a prefeita e é uma adversária do Donizete na próxima eleição. Nós não estamos comungando com tudo que tem no governo Donizete Braga. Eu vou repetir, Serginho, nós temos um senso crítico que nós não vamos perder, e vamos exercitar a função de um vereador, que é fiscalizar o prefeito. Eu não posso conceber, por ser um vereador de oposição, de ir conversar com o prefeito. Ah. Isso... Não, é verdade. E se não tivesse senso crítico, não teria ido para o 6º mandato. A população não teria o reconduzido tantas vezes ao legislativo pela sua história, pela sua tradição e pelo seu trabalho. E uma pergunta, Sérgio. Se esse projeto, o prefeito Donizete se sensibilizar, é importante para a cidade? Claro. Com certeza. Isso daí fortalece o partido também? É um vereador do PMDB que está defendendo. Claro. Então eu acho importante essa relação. Não vejo, sabe, eu vou chegar lá, falar que não quero criar um atrito por conta de uma eleição daqui 4 anos. Nós temos que ter inteligência para poder realmente mostrar para o eleitor da cidade que nós temos competência para ver a Vanessa como prefeita da cidade. Uhum. Então o senhor já se coloca aí, já em ela sendo candidato, o senhor estará no palanque dela? Eu sou do mesmo partido. Não existe... Independentemente da posição da bancada. Eu acho que em Mauá nós temos uma postura crítica como vereador. Temos um projeto e queremos fortalecer. Não vejo como crescimento, vejo como pequenez, você só por ser oposição por oposição.
O Donizete foi eleito para governar a cidade por 4 anos. A bancada do PMDB da mesma forma. Precisamos discutir a situação política da cidade. De que maneira? Trabalhando. Então eu quero ser um vereador atuante. Se for para eu chegar na tribuna só para ficar procurando, sabe, toda a sessão aqui, mostrar que o Donizete não faz, que o Donizete não fez. Por experiência, eu acho que nós temos que repensar a cidade e o comportamento dos políticos. Só para a gente finalizando, o nosso tempo está chegando ao fim. Então significa que esse prazo de 90 a 100 dias, o PMDB ele vai definir se ele é, de fato, situação ou oposição? E hoje está mais próximo do que, na sua opinião? Não, nós não temos essa análise ainda. Nós estamos assim, acompanhando esses primeiros passos dados pelo prefeito. Uma coisa que eu acho que o PMDB e até a Vanessa, essa renegociação da dívida, ela é importante para a cidade. Claro, né? Então é assim, em abril nós vamos sentar e conversar. Tá certo. E vamos ver realmente como é que nós vamos tomar essa posição depois do dia 15 de abril. Tá certo. Nós vamos acompanhar aí os passos dessa importante decisão aí do PMDB de Mauá. Vereador, nosso programa chegou ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder ter essa conversa, esse bate-papo com os internautas, com os eleitores de Mauá. Para a gente sempre é uma honra ter o senhor aqui em nossos estúdios. Obrigado, vereador. Obrigado a você, Sérgio. E queria te fazer um apelo. Eu sei da sua liberdade democrática e a sua atuação com essa transparência aqui no Diário do Grande ABC. E esse projeto aí eu venho desde janeiro estudando. Quando saiu essa reportagem nas 7 cidades, ela antecipou um estudo que pelo menos eu ia levar uns 6 meses. Então gostaria de fazer um apelo ao Diário, que tanto do projeto do desarmamento infantil como esse da situação de pobreza, que é Mauá Cidade Solidária, que o Diário do Grande ABC começasse a dar um enfoque maior para o despertar da consciência do prefeito da cidade de Mauá, dos vereadores e de toda a sociedade. Não tenha dúvida, vereador. Projetos benéficos à sociedade, ações que interessam ao cidadão, certamente interessam ao Diário do Grande ABC, porque o nosso papel é esse, prestar esse serviço ao cidadão. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Boa tarde a vocês. Obrigado. E a você também que nos acompanha toda semana aqui no DG ABC TV, você sabe, pode participar, dar a sua opinião pelo dgabctv@dgabc.com.br. Mande sua sugestão, sua crítica, seu elogio, enfim, uma oportunidade de você conversar conosco aí, espaço para você ter voz aqui junto ao nosso programa Opinião. Eu agradeço você mais uma vez pela sua audiência e aguardo você na próxima semana em mais uma edição do programa Opinião. Obrigado e até lá.